Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha que chegou. Eu tava querendo esse deck há muito tempo. Aproveitei que ele tava na promoção, né? É um deck de tarô, mas que tem uma prerrogativa diferente, tá? Ele é um dos tarôs mais famosos, até mesmo porque Madame Lenormand, né, que é a Marianne Adèle Lenormand, ela aprendeu a jogar tarô, né? Ela jogava o tarô de Esteia, né? Eteia é, era o nome da pessoa que fez um tarô, tá? Na época de 1800 e pouco, baseado no livro de Thoth, né? Que é um livro que tem há muitos anos, que tem aí um estudo muito sério sobre qual a origem do tarô, e uma das origens, tá, que se cogita é do livro de Thoth, que é um documento histórico, né, que, que se baseia na comunidade egípcia, né, na comunidade, eu acho que é uma palavra forte, né, na civilização egípcia. Então fala que tem muitos anos, e aí o tarô teria aí vindo desse livro, né, da ideia desse livro, de um conselho que houve de magos e estudiosos do ocultismo, né, e o Etelha era um tarólogo que fez, né, esse tarô baseado no livro de Thoth. Sabendo que ele não é igual ao nosso tarô de Rider-Waite, né, ele pertence a uma das escolas europeias, uma das mais famosas, bem anterior ao Rider-Waite e a Pamela, né, no desenho, no significado, etc. Mas eles também se basearam nesse tarô, tá? É um tarô antigo, um tarô histórico. E eu tava assim muito, muito louca pra, né, ele chegar. Ele é da Lo Scarabello, vem em inglês. Não vamos ter português, né? Vai ter italiano, francês, alemão, mas não vai ter o nosso querido português. Vamos lá, vamos abrir. Ai, chega que tá. Ele é caríssimo, mas eu peguei numa promoção muito louca da Amazon. Eu não acredito que esteja mais nesse valor que eu comprei. Não tem aquela coisa assim daquele dia que tinha que ser? Pois é. Exatamente isso. Tinha que ser. Eu tava querendo muito e eu paguei assim muito pouco. Então, gente, vale a pena botar no carrinho e ficar esperando, tá? Vamos ver como é que é esse deck. Oh, que legal. Ele vem com um livrinho, né? Caixinha normal, simples, tá? Não é uma caixinha para guardar. Vem com aquele facilitador para abrir, ó. Não sei se dá para vocês perceberem. Todo deck devia vir com isso. Olha que lindo. Ai, que maravilhoso, que maravilhoso, que maravilhoso. Vamos dar uma olhadinha aqui no livrinho, né? Aqui, baseado no livro de Thoth. Como eu disse, não tem, né? Tem inglês, italiano, espanhol, francês e acredito que seja alemão, tá? Vem aqui uma jogada, né? Uns sprites, né? Que eles chamam. Tudo em inglês aqui. Vamos dar uma olhadinha aí no espanhol, né? Que é francês. Tem bem pouquinho significado. Tem uma apresentação histórica. Aqui, ó, como eu falei, eu acho que dá para vocês verem. Ele foi feito entre... Gente, ignora a minha unha, tá? Porque não tive tempo de fazer. 1783 a 1786.
7, tá? Ele tá registrado tem umas versões dele, até tipo a original, uma das primeiras da série, no Museu das Cartas, tá? Em Paris. Ai, eu pretendo um dia chegar lá e fazer uma filmagem para vocês, que eu acho que vai ser muito enriquecedor. Mas, né, enquanto não dá, a gente vai se virando com aquilo que a gente pode, aquilo que a gente tem. Aqui é alemão. Eu não sei se eu perdi o espanhol. Aqui, acho que esse aqui. Aqui, apresentação, né, em espanhol. Foram publicados em Amsterdã e Paris 5 manuais intitulados, aí tem, né, a frase em francês, né, Jeu de cartes, tá no Museu das Cartas também, tá? Seu autor era um cartomântico ele que ensinou a Madame Lenormand a jogar tarot, tá? Jean-François Alliet, tá? Por isso que esse tarô é o tarô Alliet. Tarô de Etelha, porque Alliet, ao contrário, tá? Os franceses gostam de fazer isso, inverter as letras, tá? Alliet e Etelha, tá? Até mesmo porque fazia parte do ocultismo, um modo dele se prevenir. Etelha afirma que o jogo de tarô era um legendário livro de Thoth. Um texto mágico pertencia ao Antigo Egito, com suas páginas continham um segredo da criação do mundo e o destino do homem. Segundo esse cartomante, o livro havia sido escrito em 2170 a.C., durante um convênio de magos celebrados num templo de Amon, em Mênfis. O cartomante, aqui essa palavra eu não vou saber por demais, aqui ele fala que fez uma adaptação, tá? Não vou conseguir ler direto, porque aqui tem umas palavras que eu não entendo. Mas ele fez uma adaptação para esse tarô, né? Que ele fez no ano e foi editado no ano de 1789, tá? Intitulado Livro de Thoth, tá? Com 78 tarô egípcio, né? 78 segredos egípcios, tá? Em 1804, um discípulo de Etelha mandou escapar uma versão completa do título Le Grande Etelha. Um discípulo dele que montou esse deck, tá? Aqui tem um texto mais aprimorado, tá? Eu gostei até, um nível de informação, acho muito importante. Eu não vou conseguir ler todo, porque senão vai ficar enorme esse vídeo. Mas vocês já sabem o que esperar, né? Lembrando que ele não está na ordem, tá? Do nosso Rider-Waite, né? Smith, que é o tarô de 1909, tá? Ele é um tarô anterior. Aqui vem uma cartinha de apresentação. Ai, que lindo esse verso. E no final também tem uma cartinha, né, em inglês, né, falando sobre algumas informações, tá? Ai, eu achei lindo. O verso dele, olha que coisa mais linda, gente, né? Coisa mais linda mesmo. Parece a qualidade da carta é uma carta maleável, mas não parece ser assim descartável, não. Tem um brilhozinho bem mate, tá vendo? Não é um brilho que atrapalha, tá? Tem um significado de cabeça para cima, tem um significado de cabeça para baixo, tá? O caos tem várias informações. A primeira carta desse tarô
é o caos, tá? E de cabeça para cima significa apenas o caos, apenas o começo, apenas o princípio, tá? E de cabeça para baixo a questão, tá? É aqui, ó, fala reverse. Opa, desculpa. Le questionnement. Reverse. Reverse é de cabeça para baixo, tá? E aqui o caos. E aqui eteia. Vamos lá, carta número 2. Eu vou virar aqui para poder a gente observar melhor. Carta número 2, esclarecimento, la lumière e feu, né? Reverso, né? Eu acredito que deve ser a claridade e o que deve ser o contrário deve ser a escuridão ou a sombra, né? Vou verificar direitinho, posso até fazer todas as traduções e depois trazer aqui para você. Ó, lembrando que as cartas estão, se vocês repararem, numeradas de formas diferentes, tá? Não tem os arcanos maiores, exatamente. Todos os arcanos aqui, no caso, são um pouco iguais, tá? Lembrando que ele também tem bebe da fonte do tarô de Marselha, porque é um tarô francês, né? 1, 2, 3. Aqui, propôs, les plantes e a água. É o reverso, né? Propôs, eu acho que é. Acho eu que é. Não sei, a proposta, de repente, não sei. Vou procurar fazer um outro vídeo falando só das traduções do Etelha. Se você quiser, comenta aqui embaixo. Ah, Pri, eu queria sim saber a tradução. Eu faço a tradução e venho aqui falar para vocês, tá? Número 4 é o céu, tá? Aqui, desculpa, eu acabei de lembrar de uma informação. Aqui, ó, fala do caos, né? No caso, a grande explosão, né? Que seria a fonte da criação no livro de Thoth, né? O sol, que seria uma estrela e que, né? Seria uma coisa que aconteceu primeiro, a luz, né? Se faça a luz. Aqui, as plantas, tá? Eles acreditavam no livro de Thoth que tem uma ordem aí de criação, tá? Depois, o céu, né? Número 4, o céu, tá? Dépouillement, o céu e o ar, né? Reverso. Pode reparar que tem o significado direito e reverso, tá? A carta do mundo, né? Ou que seria, né? O antepassado da carta do mundo. Vocês observar, tem várias coisas, sendo que aqui não tem uma mulher, né? Tem um homem. Os animais também são um pouco diferentes. Em vez do anjo, tem um elefante aqui. Aqui fala do homem e os quadrúpedes, né? E aqui significa viagem. E terre, eu não me lembro o que significa. Continuando aqui a nosso review. Aqui tem a carta dos astros, né? Os astros. De cabeça para cima, tá significando o dia. De cabeça para baixo, ai, desculpa, gente, perdão. De cabeça para cima tá significando o dia, le jour, la nuit, tá? É la nuit, é a noite, tá? Tá vendo? Muito rico esse deck, muito rico. Essa daqui, a carta número 7, é a carta dos peixes, dos pássaros e dos peixes, tá vendo? Esse deck tem uma certa ligação com a Sibila, tá? Que tem a carta dos pássaros e dos peixes, e com o Lenormand, né?
que foi fundado mais ou menos aí no ano de 1880, por aí, tá? Então, algumas cartas se dividiram, como essa, tá? Carta dos pássaros, carta dos peixes, tá? Fala aqui de apoio e proteção, tá? Reverso fala de proteção. A carta do repouso, do descanso, né? Aqui tem o nome do Etelha e de cabeça para baixo a questão, né? Aqui é uma carta que depois deu origem à carta da árvore, né? No Lenormand, e também deu origem a uma carta também da Sibila italiana, da Sibila francesa, tá? Então, aqui a carta do repouso, vocês podem ver que os arcanos maiores não seguem o Rider-Waite, tá? Esses arcanos é totalmente diferente do Rider-Waite. Aqui, carta da justiça, uma das poucas que tem no Rider-Waite, né? Aqui é uma das poucas que tem no Rider-Waite, tá? E carta da justiça, tá? A justiça e de cabeça para baixo, desculpa o barulhinho, tá, gente? É legiste, quer dizer que pode ser uma injustiça ou algo que, né, reverso, ok? A temperança, que também é porque são as virtudes, tá? A justiça, a temperança e a força foram inspiradas nas três virtudes, né, francesa. A temperança e le piété, né, que a temperança fala de equilíbrio, né, e piété seria um desequilíbrio, né, as coisas fora da medida, né, extravagante, alguma coisa nesse sentido, tá? Também na temperança, a força, né, que, como eu disse, foi inspirado nas três virtudes, né, la force e le souver... Ai, gente, meu francês é ótimo, né, para não falar outra coisa. Aqui fala da falta de controle, tá? De instinto animal, né? Que a força vem aqui uma força controlada, uma força que você faz à medida de que você está controlando o animal que tem dentro de você. E quando você bota essa carta reversa, você não tem controle, então é uma ação sem controle, tá? Aqui a prudência, você vê que não tem prudência, né? Nos arcanos maiores do tarô de Waite, né? A prudência e também não vou ler esse nome francês. Também tem uma carta dentro da Sibila, dentro da... Não, no Lenormand não tem, mas dentro da Sibila tem uma carta da prudência, tá? Mas tem um outro... A carta dos amantes foi inspirada nessa carta, né? Na Sibila é a carta do matrimônio, tá? No baralho cigano é a carta do anel, tá? Então, são cartas que foram inspiradas, tá? Que tem aí uma ligação de significado, tá? De cabeça para cima, né? Na direita, né? É o casamento. De cabeça para baixo, a união, tá? E aí tá falando de qualquer tipo de união, empresarial, ou uma união social, uma união no qual várias pessoas vão, né, ir atrás de algo em conjunto, tá bom? Aqui, uma também conhecido no nosso Rider-Waite, né, que é
a força, force majeure, deve ser força maligna, né, em francês, que é le diable, o diabo, né? E aqui força menor, força maior, né, ou força maligna, tá? E uma força menor seria mais ou menos isso. Aqui a carta significa, né, prejuízos, também significa tentações, vícios, o lado direito. E de cabeça para baixo, alguma coisa que esteja te prejudicando, mas que não vai ser em definitivo, né? Seria isso que está pelo menos escrito naquele livrinho, né? Pelo menos o que eu pude entender daquele livrinho que veio junto, tá? Aqui o mago, olha que o mago é a carta 15, repara nisso, tá? Dá para focar? Deu. O mago aqui é a carta 15, tá? E ele vem como o mago ou bateleur, ou, como é que eu vou dizer? Um charlatão, tá? Um mago ou um charlatão, mais ou menos nesse sentido, tá? E aqui, de cabeça para baixo, significa sim que que pode se tratar de uma pessoa com más intenções, uma pessoa que te engana, uma pessoa que quer se aproveitar de você de alguma forma. E de cabeça para cima, tá? Fala sim de uma pessoa que tem algum poder sobre outra pessoa, né? Aqui, gente, as cores do vídeo vai estar um pouquinho diferente. Eu comecei a gravar esse vídeo de dia e agora já é à noite, tá? Mas vocês relevem isso, o importante é o significado da carta. Foi bom que me deu tempo de ler todo o livrinho, né? E aí eu tô explicando até coisas que eu não tinha percebido antes. A carta do julgamento também é a nossa conhecida do Rider-Waite, tá vendo? Que aqui vem como julgamento, né? Como a gente conhece, de cabeça para baixo também é o julgamento, tá? Não tem muita diferença, tá? Que fala do acerto, tá? Aqui também tem uma coisa um pouco diferente no significado, né? Que o julgamento no Rider-Waite às vezes pode falar de enganos, de pré-julgamentos. Dependendo do deck, vai ter outras, né? Vai abordar outros significados, mas nesse o julgamento também pode significar um consenso de pessoas que tenham ideias erradas ou um consenso que tenha um julgamento errado sobre alguém. Eu achei bem bacana isso, tá? De cabeça para baixo, de cabeça para cima, tá? Que me fala de aqui pode ser uma sociedade te julgando, problemas que é a justiça, e aqui pode ser alguém te julgando, tá? Aí quer dizer, quando você vira a carta de reversa, ela pega um poder menor, tá? Não segue Eu já notei que todas as cartas negativas, quando você lê ela reversamente, ela tem uma questão negativa, mas uma questão negativa menor. A morte veio como a carta 17, até porque na Sibila italiana, na cultura italiana, o número 17 é um número de azar. Não sei se vocês sabem, não é igual a gente aqui das Américas, né? Seria o 13 o nosso número de azar. O deles é 17, tá? Associado a coisas ruins, tá bom? Aqui fala da morte, né? Mortalidade, tá? Tudo que pode acabar, tudo tem um tempo, tudo tem. Eu achei muito bonitinha a figura, a morte, né? Aqui não é tão assustadora como, né? Me lembra até uma nuance do Benjamin Button, né? Uma nuance assim, tipo, né? Os filmes, né? Do Benjamin Button. E aqui a negatividade, né? Aqui seria uma morte ou um final de ciclo, como a gente já interpreta a morte, tá? No Rider-Waite, ou na Sibila, nas cartas, na Sibila italiana também tem a morte, que às vezes vem retratada como um susto, tá? Mas é a morte, de qualquer forma.
e vem com essa conotação de ter o fim dos, ou é o fim de ciclo, ou é ah, a morte humana, né? E de cabeça para baixo ela pega uma nuance um pouco mais leve, tá? Que seria uma negatividade, coisas negativas ou coisas que ou alguma doença que vai se curar e que vai te atrapalhar, mas que não vai ser um fim, tá? Aqui o Le Capucci, Capucci é o eremita, tá? Ele deu origem ao eremita. De cabeça para cima ele vai falar de um isolamento, o mesmo significado praticamente do eremita que a gente conhece no Radio Waits, tá? E de cabeça para baixo pode ser que seja um falso devoto ou um falso moralista, né? Alguma coisa nesse sentido. Como eu te falei, né, a carta reversa perde um pouco da sua força, ok? Aqui é o que deu origem à carta da torre, né, no Radio Waits. Aqui, de cabeça para cima, significa miséria, tá? E aqui, a prisão. Ela dá origem a 3 cartas de decks diferentes. A torre, tá? No Heavyweight. A carta da miséria, que na Sibila francesa, na Sibila italiana vem retratada como pouco dinheiro, se eu não me engano. E a carta da prisão, tá? Tem também nas duas sibilas, tanto a italiana quanto a francesa. Tem não tem no Lenormand, né? No Lenormand é a carta da torre e a torre está intacta, não tem o mesmo significado dessa, tá? E aqui é o templo em chamas, tá? Em francês, templo em chamas, tá? Percebe que aqui não tem um raio, tem sim um sol, né? Uma fuligem, alguma coisa nesse sentido, tá vendo? Mas significa a mesma coisa, tá? Assim, perdas, miséria, como diz aqui. De cabeça para baixo pode significar uma prisão, uma situação no qual você não sabe como sair, né? A roda da fortuna, né? A roda da fortuna vem como roda da fortuna mesmo, que tem no Hathaway, na Sibila vem falando como a cornucópia, né? Vem falando da carta da fortuna, da carta da sorte, algumas sibilas vêm com nome diferente, tá bom? De cabeça para cima fala de entrada, riqueza, felicidade, coisas boas, ok? E de cabeça para baixo pode significar que sejam coisas supérfluas, pouco dinheiro, tá? Continuando, agora a gente vai dar entrada. Aqui percebam que a gente tem do 1 até o número 20. Engraçado, eu achei que tinha o 21. Tem. Tá faltando a carta do carro. Peraí. Essa aqui é a carta do carro, é a que deu origem à carta do carro, né? Le Posette africain, né? O carro africano, mais ou menos isso, tá? Vem falando de decisão, tá? Um pouco diferente da carta do carro no Heavyweight, tá? E arrogância de cabeça para baixo, né? Aqui fala de pessoas, de governantes, governantes que são corruptos, né? E isso eu achei fantástico, porque tem símbolos de uma cartomancia lá de 1700 e já se havia uma ideia sobre essa questão, né, de governantes que são corruptos, né? Mas a roda da fortuna, e você vê que a carta do carro tem totalmente uma conotação um pouco diferente da pegada do carro
no Rider-Waite, né? E aí a gente encerra os arcanos, o que seriam os arcanos maiores, né? No Rider-Waite, com 21 cartas, de 1 a 21. E a carta do louco, que é a carta 0, vem como a carta 78, tá? E aqui vem, ó, como o palhaço, o bobo da corte, né? A pessoa que passa vergonha, a folia, aqui também folia reversa, tá? Que me fala de situações no qual você pode passar alguma vergonha. Olha como é que é um pouco diferente, né? Ou que você passe algum constrangimento, mas também fala de começo, também tem aquela conotação um pouco do do louco, né? Mas fala também de loucura, né? Mas doenças psíquicas, talvez seja daí que vem o termo louco, né? Porque até então não era louco, era o bobo da corte, né? E ele não tem essa conotação, tá? Essa carta não tem a conotação parecida com a do louco, que é princípio, que é início, que é, né? Que depois o Rider-Waite colocou, né, no deck dele. Ela tem mesmo como o bobo da corte, como situações constrangedoras, como, né, de cabeça para baixo, sim, tem uma conotação aí que talvez seja um princípio, ou algum teste, alguma coisa que você pensa que não vai dar certo, mas dá, tá? Mas não necessariamente um princípio, tá? Eu vou deixar ela aqui separada, porque ela é a última carta do deck, tá? Então, vou virar aqui para não confundir. Vamos para paus, né? O naipe de paus, né? Que eles chamam de batom, tá vendo? Bottom. No deck de paus, tá? E vejam que parece muito os arcanos menores com o tarô de Marseille, que vai vir depois, né? O homem, né? O homem arrogante, né? Champagne, o homem. E aqui pode significar um homem que tenha. Aqui me faça, desculpa, gente, que eu estava ouvindo alguma coisa, pensei que alguém estava me chamando, perdão. Aqui vem como um homem que tem tudo nas mãos, um homem arrogante, um homem que também tem o tino para negócios, sabe? É a mesma conotação do rei de paus do Rider-Waite, só que quando você vira de cabeça para baixo, né? Vira um homem severo, o que seria um pouco parecido com o nosso imperador, né? Do Rider-Waite, né? Então, de cabeça para cima é uma pessoa de muito sucesso, né? O cara trabalhador, o cara. E de cabeça para baixo seria o homem mais pedante, mais severo, né? Mais, enfim, significaria muito próximo do nosso imperador, tá? Aqui a rainha de paus, tá? Falando da mulher bem-sucedida, né? O que também vai ter o homem rico e a mulher rica tem na Sibila francesa, tá? E aí vocês notem a ligação dessas cartas. O significado, ele passa pela história, mas ele passa por vários oráculos, mas com um fundo muito parecido, tá? A carta da mulher, né, bem-sucedida, ou a mulher rica, igual a carta do homem rico, e quando você vira, né, a boa mulher, né? Aqui também pode significar uma mulher generosa, uma mulher que naquela época, né, gente, uma mulher que tem a mulher dona de casa, a mulher que tinha filhos, que casava, etc, né? E vem com essa conotação também tem a Sibila, uma carta da boa mulher, né? O que esse termo
obviamente fere várias questões de hoje, mas que naquele tempo não haviam, tá? Então, estou sendo bem clara com vocês, estou falando apenas do significado daquela época, tá? O cavaleiro vem como um homem que vai desbravar, né? O cavaleiro de paus fala do homem que vai desbravar, um homem que tem as suas paixões, o homem que, né, que tem muito significado parecido com o nosso cavaleiro de paus comum, tá? E aqui desunião, tá? De cabeça para baixo pode significar desunião, ok? Aqui, aqui o bom menino, né? O bom garoto, o bom. E aqui é o pajem, né? O valete de paus, né? E de cabeça para baixo pode significar uma criança, né? Ou uma pessoa imatura. Aí tem algumas diferenças, né, no significado. No restante das cartas de paus, tá? É igual o de Marsella, só o desenho, né? E 10 de paus fala de um certo trabalho, de uma transição, tá? E de cabeça para baixo, um obstáculo a ser vencido, né? E 9 de paus, alguma coisa que vai atrasar, né? Um atraso. De cabeça para baixo, pode ser uma coisa, um atraso no qual você vai atravessar, uma dificuldade que você vai atravessar. E aqui o 8 de paus também tá diferente do Rider-Waite, tá? Que fala de novas tentativas, boas coisas vindo, né? E aqui fala de disputa, né? De situações no qual você vai disputar com alguém, tá? Aqui tem o 7 de paus, que fala de. Ai, por palê, eu já esqueci, gente. É muita de significado diferente. E indecisão, aqui seria uma decisão, uma atitude, tá? Fala de atitude, fala de se destacar, que parece também com o nosso 7 de paus. E indecisão de cabeça para baixo, né? Lembrando que eu não faço leitura com carta reversa, então acho engraçado ter um significado com carta reversa. Eu não gosto, né? Mas enfim, é de cada um, tá? Aqui a carta da doméstica, tá? Da empregada doméstica, tem na Sibila. 6 de pau significa aqui uma doméstica, uma pessoa que é paga para trabalhar na sua casa, que não é digna, e na Sibila tem essa conotação de o empregado doméstico não ser digno de confiança porque ele é pago, sabe? Totalmente, são conceitos antigos, tá? Pelo amor de Deus. Eu não penso assim, eu só estou falando das ideias no quais foram feitas as cartas, tá? Então, aqui, doméstico fala mais de uma pessoa falsa, tá? Uma pessoa no qual você não pode confiar, não é falsa, mas uma pessoa que você não possa confiar, né? E aqui, atente para ficar atento, né, a coisas inesperadas que possam acontecer. 5 de paus, né, fala de. Uh, 5 de paus vai ser difícil. 5 de paus, diferente do nosso 5 de paus, que fala de confusão, de atrasos, etc. Esse 5 de paus vai falar de situações, de conversas, contatos, sociedade. Não foge muito, mas, né? Aqui já não tem essa conotação de briga, tá? Mas sim de condições sociais, de divisão social, tá? E de cabeça para baixo pode ser que seja assim uma confusão, atitudes erradas socialmente falando, tá?
pensamento errado. 4 também vem falando de sociedade. Aqui vem falando de pessoas que estão conversando. Aqui vem falando da questão da sociedade do jeito que a gente imagina, como castas, tá? De cabeça para baixo é a carta da prosperidade, que vai dar também uma conotação ao nosso Rider-Waite, né? E também a Sibila italiana e francesa, que também tem algumas cartas parecidas, como a carta da... Tem uma carta dos jogadores, tem a carta no qual tem uma mesa cheia de gente conversando, né? Então, é uma carta da sociedade, ok? Aqui, carta número 33, né? Lembrando que o número das cartas vai seguindo direto, tá? O 3 de paus, né? Que fala de entreprises. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar também. Gente, é muita informação. E eu li assim em 1, 2 horas. Obviamente, eu não vou guardar tudo, tá? Aqui me fala de. Eu queria lembrar, mas não vou lembrar. Eu não vou lembrar, tá? Eu não sei francês a esse ponto, tá? Mas alguma coisa falando de fim, né? Ou alguma coisa chegando ao fim, tá? 2 de paus, que reversa, ela fala da carta da surpresa, tá? Aqui tem uma carta da Sibila que tem a carta da surpresa. Tanto a italiana quanto a francesa tem a carta da surpresa, tá? Eu acho que o 3 é a carta do presente, se eu não me engano, tá? Esse 3 aqui vai dar origem à carta do presente na Sibila, se eu não me engano, tá? Me corrijam aí nos comentários se eu estiver errada, tá? Eu tô conhecendo, é um deck de estudo, é um deck novo, tá? E eu achei fantástico, novo para mim, né, que é de 1700 e pouco, ele que foi o pai praticamente do Rider-Waite, das Sibilas, do Tarot de Marcelo, enfim. Obviamente existem cartas mais antigas? Sim, existe, tá? Mas nesse formato aqui, pelo menos até um pouco que eu conheço, tá? É a mais antiga que eu encontrei, que vai dar origem, né, ao que a gente conhece hoje como oráculos antigos, como a Sibila, como o Lenormand, é, como o tarot de Hathaway, o tarot de Marcel. Aqui me fala, aqui ó, chute, tá? O chute fala de sorte, se eu não me engano, fala de tentativa, alguma coisa nesse sentido. E reverso também não vou me lembrar, mas esse é o As de Paus, tá? E também tem uma associação dele na Sibila, tá? Agora vamos para o deck de copas, né? Onde o rei de paus, que é engraçado que o desenho é tipo, né, você não identifica se é uma mulher ou um homem, né? Um desenho bem antigo. O homem loiro, tá? Fala de característica física, tá? O homem loiro. Mas também fala de um homem no qual vai dar origem ao nosso rei de copas também. Um homem amoroso, um homem de boa índole, um homem, né? De cabeça para baixo, é um homem que talvez se deixe guiar pelas paixões, uma pessoa enciumada. Também tem uma carta dessa numa Sibila, eu acho que é só na Sibila francesa, não tenho muita certeza na Sibila italiana, tá? A mulher loira, que é a rainha de copas, tá? Que também fala de uma mulher amorosa, uma mulher, né, carinhosa, e de cabeça para baixo uma mulher sufocante, uma mulher, né, que tem muitos ciúmes, enfim, uma mulher que pode causar constrangimentos. O cavaleiro, tá, que fala de
ir para cima, ir atrás daquilo que você quer, ir atrás daquilo que você gosta, tá? Mas de cabeça para baixo ele pode ser um homem prepotente, um homem desagradável, enfim. O menino loiro, tá? E aí, nesse deck vai ter essa coisa do menino loiro, o menino brunet, que é moreno, né? O homem brunet, que também é um homem moreno, enfim. Aqui fala de algumas características, mas essas características também têm o significado, tá? Então aqui fala de um rapaz loiro, né? E aqui fala de infantilidade, de teimosia, de agir com uma certa criancice, enfim. Na carta de copas, a Laville, né, 10 de copas, que pode se... que aqui eu não vou me lembrar também, gente, tem algumas que eu não vou me lembrar, tá? Aqui a carta da vitória, tá? 9 de copas, a carta do comerciante, tá? A carta da sinceridade e tem umas cartas que são parecidas na Sibila italiana e na Sibila espanhola, tá? Aqui a filha loira, tá? Filha fala de uma filha realmente, tá? Uma garota loira e satisfação de cabeça para baixo, né? Reversa, cabeça para baixo. Carta não tem cabeça para baixo, enfim. 7 de copas falando do pensamento. Tem a carta do pensamento também na Sibila italiana, tá? E de cabeça para baixo, projetos, né? 6 de copas fala do passado, tá? E aqui, não aprender com os erros do passado. Aqui você deixa, tipo uma nostalgia. Também tem essa carta nas sibilas, tá? Tanto italiana quanto francesa. E a carta, né? Desculpa, gente, pigarro. Eu tô um pouquinho resfriada, vocês estão notando que eu tô até um pouquinho rouca. Desculpa. Aqui, 5 de copas fala de herança e aqui de parentes, tá? 5 de copas totalmente diferente do que a gente tem no Rider-Waite, né? Que 5 de copas seria a pessoa deprimida, a pessoa triste e tal, mas aqui fala de herança e de parentes. 4 de copas, tá? 4 de copas, eu tô fazendo o possível e impossível para lembrar, gente. Mas eu não acho que eu não vou lembrar do 4 de copas. Deixa eu ver se tá fácil aqui o livrinho. Aí eu dava uma olhadinha, não. Tá. O importante é continuar. Aqui o 4 de copas também tem um sentido um pouco diferente, tá? Mas eu não vou me lembrar. 3 de copas fala de conversas, uniões, né? De cabeça para baixo pode ser pessoas interesseiras, alguma coisa assim. A 2 de copas é o amor que tem na Sibila italiana e francesa também, tá? E de que reversa, né? Fala de um desgosto, né? De uma decepção, que pode ser amorosa também. Aqui é a carta da mesa, né? O Ás de Copas fala de uma mesa cheia, uma mesa farta, mas não acho que tem até mais algum significado, tá? Que agora eu não vou conseguir me lembrar. De cabeça para baixo, de reversa também, ela tem um bom significado, não é um significado ruim, mas eu acho que é chance, é oportunidade, alguma coisa assim, tá? Vamos para as cartas, os naipes de espadas, né? Aqui o homem Hope
né? O homem rude, o homem grosso, né? Rude, né? E o homem corajoso, tá? De cabeça para reversa, ela tem um sentido um pouco mais, né? Eu achei que, não sei se ressoou para mim, mas enfim, o homem rude, né? E é, o homem corajoso, no sentido reverso. Ah, aqui na Rainha de Espadas pode representar uma viúva ou uma mulher amarga, uma mulher que vai dar problemas, né? No sentido reverso, pode significar uma mulher que vai ter uma crise ou vai brigar, alguma coisa nesse sentido, tá? A carta do militar, tá? Que é uma coisa muito própria da época, tá? E o militar, no seu sentido reverso, fala de ignorância, do homem ignorante, do homem, né, que arruma confusão, enfim, que vai para a batalha. A carta do militar tem na sibila italiana e francesa, né? A carta do espião, tá? Também tem alguma sibila, só não vou lembrar se é a sibila francesa ou italiana. E eu não me lembro do sentido dela reversa, tá? Aqui fala do espião, aqui não no sentido ruim, tá? Fala do menino estudioso, do jovem estudioso, do espião, aqui tem um outro sentido, tá? E talvez uma pessoa que, sei lá, não gosta de estudar, ou uma pessoa que tenha conhecimento, mas não use, alguma coisa nesse sentido também, tá? 10 de espadas, que eu achei que tem um sentido também bem diferente, mas agora eu também não vou lembrar. Eu percebi também assim, as espadas com o punhal para cima, né? Fala de ameaças e, no sentido reverso, vantagem, porque na verdade a pessoa está segurando a espada. Tá vendo que o cabo da espada está virado para a pessoa tendo armas para lidar com a sua dificuldade. Achei bem bacana essa sacada, né? Eclesiastes fala de um. Ai, deixa eu tentar aqui me lembrar, gente. Me desculpa, me perdoa. Fala de uma pessoa, talvez. Não, eu vejo que tem algum sentido com a igreja, mas eu não me lembro exatamente o que, tá? E uma desconfiança de alguém, tá? Justa desconfiança, uma desconfiança de alguém, tá? Lembrando que assim, né, você está se armando e assim você está desarmado. Eu achei bem. Aqui uma crítica, achei bacaníssima essa. Eu nunca tinha visto o 8 de espada ser encarado como uma crítica, né? Uma crítica construtiva e reversa falaria de uma crítica que talvez não fosse construtiva, um incidente, um acidente, tá bom? Eu achei muito boa essa sacada de armar e desarmar, né? Carta da Esperança tem na sibila italiana e na francesa, no sentido reverso, falta de esperança ou coisas que tem um período curto, alguma coisa nesse sentido, tá? 6 de espadas, reverso é uma declaração, né? Pode ser uma declaração de uma pessoa. E no sentido direito eu não vou saber, não me lembro, tá? Quem souber já escreve aqui, quem sabe um pouquinho de francês. O 5 de espadas também tem uma interpretação bem diferente, né, da nossa, tá? Não vou me lembrar, mas não é nada muito tipo o nosso 5 de espadas, né, que fala de talvez um roubo, perda, pode ser perda,
enfim, de alguma coisa, mas não como uma pessoa roubando ou como algum problema, né? Como a gente interpreta os 5 de espadas no Rider-Waite, tá? Aqui, no 4 de espadas, fala de solidão, né? E aqui de economia, tá? Economizar alguma coisa para o futuro, pensar no futuro. E aqui, solitude fala de decisões, tomar decisões sozinhos, o que nos dá muita margem para outras coisas, né? Aqui, alguma coisa que vai ser muito, que vai demorar muito, né? Não é a mesma conotação do 3 de espadas que a gente tem no Rider-Waite, que é o coração com 3 espadas, não é mágoa, tá? Aqui fala de alguma situação no qual você vai falar de algum elogio, alguma coisa totalmente diferente, né? E no sentido reverso, fala de. Ai, meu Deus, estava na ponta da língua, mas enfim. Mas o que eu venho enfatizar é que não tem o mesmo sentido do Rider-Waite, tá? O 2 de espada fala de amizade, que não tem nada a ver com decisão, amizade, tá? E aí sim, no sentido reverso, pode falar de dividir uma decisão com alguém ou uma tomada de atitude, tá? Mas ó, eu achei bem engraçado significar o 2 de espadas uma amizade, tá? O ás de espadas, no seu sentido direito, né? Coisas extremas, já pega uma outra conotação também, né? Não é uma conotação tão boa. Ser extremo com as coisas, aí tá falando de extremo, extremo mesmo. Você ir a vias de fato, você se aborrecer, situações exageradas, né? E de no sentido reverso, eu já ia falar de cabeça para baixo de novo. No sentido reverso, fala de grosseria, né? De falta de educação, enfim. Eu achei bem engraçada essa. Desculpa, dei um balanço aí na câmera. Enfim, né? Eu acho que é o último. É o último. Vamos lá. Último naipe de ouros, tá? Homem moreno, é o naipe de ouros, homem moreno, homem brun, brun significa moreno em francês, tá? E o homem que tem vícios, né? Um homem violento, ou um homem que tem vícios, ou um homem que gasta com apostas, olha só, totalmente diferente, né? Aqui é um homem bem-sucedido, um homem moreno bem-sucedido, tá? A mulher morena, que também tem na sibila italiana e francesa, e mal intencionada, tá? Aqui fala de uma mulher ambiciosa, mal intencionada, que casa por dinheiro, alguma coisa nesse sentido, tá? Aqui o cavaleiro de ouros, que fala de uma pessoa capaz, útil, uma pessoa que vai para cima, vai atrás daquilo que quer. E no seu sentido reverso fala de inação, tá? De não ação, de coisas paradas, atrasadas, de não fazer nada sobre o assunto, tá? O menino moreno, né? Garçom moreno, menino moreno, tá? Fala também de uma pessoa que nasceu em berço de ouro, um menino afortunado, tá? E aqui, no sentido reverso, fala de um prodígio, fala de uma pessoa querida também, tá? Enfim. O 10 de ouros significa a mansão, né? A casa, que é da Sibila, tá? É a carta da Sibila. No seu sentido reverso, fala talvez no seu sentido reverso eu não vou lembrar, mas aqui fala da casa, tá? Que deu origem à carta, né? Da casa na Sibila italiana, francesa, etc.
Aqui, 9 de ouros fala de... Não, também não vou lembrar, tá? Não vou me arriscar, tá? Mas tem aqui um sentido de econômico também, de dinheiro, etc. O 7 de ouros fala de uma menina morena, uma filha morena, tá? E no sentido reverso fala de uma pessoa que se aproveita de você, tá? Uma pessoa que se aproveita do seu dinheiro ou está com você por conta de dinheiro, né? Aqui o que fala do 8 de ouros, tá? Acho que eu falei 7, não sei. 7 de ouros, que seria uma carta da sorte, né? Aqui fala de negócios indo à frente, no seu sentido reverso, fala de inquietudes relacionadas à situação econômica, tá? A carta do presente, ó, lê presente. Carta do presente, que é o 6 de ouros. E no seu sentido reverso, tá? Fala de ambição, tá? Totalmente diferente do 6 de ouros do tarot de Rider-Waite, né? A carta 5 de ouros fala da origem a duas cartas na Sibila, o amante ou a amante, tá vendo? O amante e a amante. E no seu sentido reverso, tá? Fala de uma pessoa manipuladora ou uma pessoa que pode te prejudicar, tá? Um presente, ali na carta do presente tinha o presente, aqui é um presente, tá? O que vai dar origem também a outra carta na Sibila que não tem esse nome. Se eu não me engano, é o grato, uma grata surpresa, alguma coisa nesse sentido, tá? E no sentido inverso também tem um sentido de perda ou insatisfação, tá? 3 de ouro fala, né, nobre fala de uma coisa nobre, de riquezas, de nobreza, e no sentido inverso fala de uma criança, tá? Que vai dar origem à carta da criança, do Lenormand, da Sibila, tá? 3 de ouros é a carta da criança, eu nunca associaria isso, né? 2 de ouros fala da carta, tá vendo que é a carta da carta? Desculpa, gente. A carta da carta, tá vendo? Que tem na Sibila, no Lenormand, né? E em barras, eu não me lembro o que é, mas eu acho que é notícias, né? Aqui fala de uma carta, de um recado, de uma mensagem, aqui fala de notícias ou algo que te envolva, não sei, alguma coisa nesse sentido. Aqui pode também ter dado origem à carta do livro, tá? Carta da carta e carta do livro sendo 2 de ouros, tá? As de ouros, tá? Fala de parfum, contentamento, perfeito contentamento, tá? Fala de felicidade, de satisfação no seu lado direito e no seu lado reverso pode ser uma falta de contentamento, né, insatisfação, etc, né? Mas, gente, que bacana é estudar, né, a história. Eu não sei se vocês sabem, mas o tarô de Etelha, né? Aqui, ó, Etelha, de Etelha, que é de Eliot, né? O Aliot, que é o nome da pessoa, né? Que usou, que fez esse tarô baseada no livro de Thoth, né? Foi o mesmo cara que ensinou a Madame Lenormand, tá? A jogar tarô. Ela aprendeu com o tarô de Etelha, tá? Foi daí que saiu algumas cartas que ela selecionava para jogar, tá? Ela fazia um pequeno jogo e um grande jogo, dependendo de quem ela atendesse, mas baseado
no tarô de Etelha, que foi quem ensinou ela pessoalmente. Ele é contemporâneo, tá? De Madame Lenormand, que é a cartomante de Napoleão, da esposa de Napoleão, que foi presa por ele muitas vezes e tal, entendeu? Ela aprendeu tarô com o próprio Etelha com mais ou menos 16, 17 anos em Paris, quando ela conheceu ele, quando ele foi a Paris, ela fez de tudo para encontrar com ele e conseguiu que ele ensinasse para ela a jogar o tarô de Etelha. Não é interessantíssimo? E depois disso dá origem a várias, né? Vocês sabem que o Lenormand, as cartas que a gente chama aqui no Brasil de baralho cigano, que na Europa é o Lenormand, não foram feitas na época da Madame Lenormand. Não, a Madame Lenormand, se eu não me engano, morreu em 1880, 1870 e pouco. E o tarô, as cartas do Lenormand foram feitas por um empresário que era o dono de uma gráfica de cartas que resolveu fazer uma homenagem, né? Obviamente, com a maior cartomante de Paris, que, poxa, não tinha como dar errado, né? O cara teve uma ideia ótima, mas que se inspirou, sim, eu acredito que ele tenha se inspirado nesse tarô, que foi o tarô que ela aprendeu a jogar, que parece muito com o tarô de Marcel, vai ter um pouco de, bastante, né, não um pouco, mas bastante diferença do tarô de Rider-Waite. Ele está mais voltado para a escola francesa do que a americana, né, do que a inglesa, desculpa. Então, ele está mais parecido com o, o tarô de Marseille, que é mais, né, que as cartas só tem desenhos, né, nos naipes menores, tá? Nos arcanos menores, tá bom? Bem, eu acho que eu encerro por aqui. Eu acho que esse vídeo vai ficar enorme. Eu amei, quero estudar bastante, eu adorei, porque assim, tem algumas coisas que eu sinto falta no tarô de Rider-Waite, o tarô convencional. Tipo, quando alguém me pergunta de características físicas, a gente sabe, a gente decora algumas coisas, mas aqui ter essa divisão de como falar de algumas características, né, que no sentido do Rider-Waite geralmente não vem, obviamente se você estudar a fundo você vai achar, mas assim, não é todo mundo que sabe, né? Eu achei que aqui vai abordar outras questões. Ele é super fácil, tá? Ele escorrega demais. É uma delícia para embaralhar. Olha, entra, sabe? Tranquilo, tá? Vamos ver aqui, né? Se a carta é flexível, bastante flexível, tá? Isso ajuda demais no embaralhamento, né? Tá? Sim, as cartas não parecem ficar de boa qualidade. É uma carta fina, não parece ficar marcada, ó. Vendo? Eu bem dobrei bastante e não voltou pro lugar, tá vendo? Não tá marcada. É um papel fino, tá? Não é de, mas qualidade US Games. Não, tá? Mas é um bom tarô, é bem liso no corte, bem feito, tá? Desliza na mesa, tá? Para quem gosta de usar assim, né? Vamos tirar uma cartinha pra gente, para quem assistiu esse vídeo, né? Não embaralhe muito. Vou considerar o 2 e vamos considerar o 6, né? Ambição, ainda tirei no sentido reverso. Eu não uso reverso, né? Mas, enfim, vamos olhar aqui no livrinho, só para a gente ter a noção, tá?
Lembrando que, obviamente, se fosse o heavyweight, significaria outra coisa, né? Significaria negócios prósperos, ou que se você tem uma ideia vai dar certo, uma ideia que vai te dar retorno financeiro, algum trabalho que vai te dar retorno financeiro, isso que significaria no heavyweight. Mas nesse caso aqui, vamos ver se vai mudar muito o sentido, até mesmo porque eu tirei essa daqui reversa. 34. Gostei desse número, sabe, direto também, porque ajuda você a se localizar. No sentido que aqui é o direito, né? 2 de pau significa tristeza pela ausência de alguém, que teria um pouco o significado do 5 de copas. Olha só, tá bem diferente. Aqui é tristeza por ausência de alguém, pode ser que alguém aí tenha, né, esteja triste porque não está com o ser amado, ou porque sente falta de alguém da família. E o 6 de ouros, que é 72, no sentido reverso, fala de um projeto de desperdício de dinheiro, né? De desperdício de investimentos. De repente você está investindo numa pessoa que só vai te trazer atraso, né? Só vai te uma pessoa que você sente a ausência, mas que não está muito ligada a você, que está querendo só se aproveitar de você. Olha só, eu já fazendo uma leitura, né, sem conhecer exatamente, mas que é o que me passou aqui pelo significado da carta no livro, tá? No livrinho que vem junto com... É um livrinho bem pequenininho, né? Bem, gente, esse foi o nosso review enorme. Se você assistiu até aqui, e para mim saber que você assistiu até aqui, você vai comentar aí embaixo que você recebe a sorte, né? Madame Lenormand gostava muito de falar que não era um tarô, ela não chamava de tarô, falava de cartas da sorte, tirar cartas da sorte. Então você vai escrever aqui embaixo, ó, eu recebo a sorte. Se você gostou desse vídeo, cogita hypar para que esse vídeo chegue a mais pessoas, tá? Eu não vi nenhum vídeo sobre esse deck, tá? Em português, eu não achei, tá? Pode ser que exista, mas eu não achei. Eu vi resenha em espanhol, eu vi resenha em francês, mas não vi resenha em português. Então, você me diz aqui se alguém já fez, né? Se é a primeira vez que você viu esse tarô de Etelha. Se você sabia que Etelha era um tarólogo lá de 1700 e pouquinho, que ele fez esse deck, né, baseado no livro de Todd, né, que depois veio o Crowley também, fez o tarô dele, o tarô de Crowley. O tarô de Todd é também baseado nesse aqui, né, e tem algumas semelhanças e diferenças, tá? E se você quiser, né, investigar essas cartas aqui comigo, comenta aqui. Você gostaria de um curso sobre essas cartas? Não um curso, tá? Não vou me corrigir, mas de uma resenha mais detalhada, uma resenha dividida em naipes, em arcanos menores e maiores, né? Eu acho que valeria a pena a gente ter essa troca. Se você quiser esse vídeo, se você quiser que eu faça esse vídeo, comenta aqui, por favor. Eu vou ter o maior prazer de fazer. Mas eu preciso saber se é interessante para vocês, tá bom? Um beijo no coração. Esse vídeo vai demorar muito a subir, eu espero que eu consiga. Um beijo e fui. Não esquece de se inscrever, deixar o likezinho, que não te custa nada, me ajuda demais. Se você gostou muito desse vídeo e quiser apoiar o canal, cogita dar o valeu demais ou hypar o vídeo, que também é de graça. Muito obrigada. Beijos e fui!